E fala, galera, aqui, como vocês podem ver, aqui tá assim o nosso querido Léo Maverick, porém, hoje vai ser só eu, né, por enquanto, vai ter algumas aulas aqui que vai ser só eu explicando algumas coisas para vocês. E nesse vídeo, iremos fazer algo bem básico, iremos ver algo bem básico, que é o string. O string, ele é um tipo de dado não primitivo, porque não, vocês lembram, né, que nas outras aulas a gente viu os tipos primitivos, porém o string ele é um tipo não primitivo. Por quê? Qual a diferença entre os dois? O tipo primitivo, eles ocupam menos espaço na memória, enquanto os tipos não primitivos ocupam mais espaço na memória, porque eles ficam armazenados no RIP, que é meio que a memória principal, que fica localizado do nosso código. E bem, o string, ele é um tipo de dado meio que alfanumérico. E como assim ele é um tipo alfanumérico? Se vocês lembram, lá no tipo primitivo, a gente viu que tinha os numéricos, que são byte, o short, tem também os caracteres, que são não numéricos, que são o char, o boolean. E aqui, o string, ele é meio que tudo, ele pega tudo. Você consegue colocar números nele, você consegue colocar letras nele, além que consegue também colocar características especiais nele. Então, ele meio que engloba tudo. E uma coisa bem interessante é que o string, ele não ocupa diretamente um lugar na memória, e sim ele meio que coloca um endereço, porque todos os caracteres de strings, eles ficam armazenados em um lugar especial chamado pool de string. E calma lá que vamos explicar mais sobre isso um pouco. E aqui, como vocês podem ver, a gente está aqui meio que no IntelliJ, que é o nosso lugar que a gente usa para fazer os códigos e tudo mais. E aqui eu vou mostrar mais na prática como a gente usa o string, alguns métodos que o string usa também, bem interessante. Então, né, chega de enrolar e bora lá. Começando, existem dois métodos para você fazer o string. Tem o básico, né, o normal, que você usa as duas aspas, né, aspa dupla. E também tem o new string. E eu vou mostrar cada uma delas, explicando cada uma, então bora lá. Começando com o string básico, a gente vai, né? Eu fiz aqui, só mostrando aqui, eu fiz um package, né? Colocando o nome de lista de nomes. Aí eu coloquei uma classe com cliente. O nome da nossa classe aqui é cliente, né? Fingindo que a gente vai fazer alguma coisa com relação a nomes. E para ir começar, a gente coloca aqui, né, o main, o nosso método main, porque a gente quer ativar, né, os códigos e tudo mais. A gente ativa aqui nosso método main e começa. A gente vai colocando aqui o string, aí bota aqui string nome igual, aí bota qualquer um, coloquei Carlos. Vou dar nota maiúscula aqui, bota aqui Carlos. Carlos Eduardo, melhor. Carlos Eduardo. Beleza. Aí você dá o, né, o nosso ponto e vírgula para ser aceito, né, para finalizar. E para, né, a gente dar uma revisada aqui, se a gente colocar para aparecer no painel, não vai aparecer nada, porque a gente não ativou ainda o nosso variável, nosso objeto ainda. E para fazer isso, é aquilo, né? A gente coloca o system, né, o básico, system.out.println e coloca o nome da variável, que é nome. Colocando, a gente vê que tem nenhum erro, que tá tudo básico, normal. E quando a gente ativa, aí aparece Carlos Eduardo. Simples assim, básico, fácil. E lembra quando eu falei que o string ele ficava em um lugar chamado pool de string? Porque ele fica lá armazenado as memórias quando você faz alguma coisa, quando você cria algum string normalmente. É porque ele meio que, primeiramente, ele economiza muita memória, porque ele meio que reutiliza alguns códigos que você já fez. Então, por exemplo, nomes duplicados, por exemplo, ele meio que vai buscar ali. Se você, aqui, ó, gente, só para explicar melhor para vocês. Eu fiz aqui o Carlos Eduardo, não fiz? Beleza. Se eu criar aqui novamente um outro string, vou botar aqui um string nome 2, né, para que mostrando que é outra variável. Eu vou botar aqui de novo. Carlos Eduardo. Ok. Colocando aqui e a gente indo, ativando o nosso. Aqui ó, mostrando o erro, foi apareceu só um, né? Porque eu não coloquei o nosso outro print out ln. Mas a gente colocar aqui, por exemplo, outro system. System.out.println e botar aqui como nome 2, né? Que é a nossa segunda variável.
e ativar, vai aparecer aqui, ó, 2 Carlos Eduardo. E por que eu meio que repeti? Porque o pool de string, ele meio que funciona dessa forma. Ele vai, quando você cria outra variável com o mesmo nome da primeira, com o mesmo nome, um objeto, no caso, com o mesmo nome, ele vai reutilizar aquela memória que estava lá, do anterior, que seria, no caso, esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Eles vão utilizar a memória que está desse aqui, meio que duplicar para cá. Então, meio que isso otimiza mais a memória, faz gastar menos memória ainda, porque você não está criando outro objeto, você está meio que reutilizando. Então, ele meio que tira essa duplicidade e meio que reutiliza para gastar assim, menos memória. É bem interessante isso. Porém, se a gente for fazer o outro método que eu falei para vocês, isso tem um erro. Por quê? Lembra que eu falei que o string tem 2 métodos, não tem? Então, esse aqui é o método aspas duplas normal. E tem também o new string. Porém, antes de eu entrar no new string, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Uma coisa bem interessante para vocês. Um dos métodos string é a comparação. E como assim a comparação? A comparação, a gente já fez isso, e um dos exercícios que a gente fez foi no exercício 2. Volta lá para vocês verem uma olhada que a gente já usou isso. E a comparação, ele é usado com forma, aspas, com iguais, duplicado, 2 iguais. Então, colocando 2 iguais, né, uma variável nome com 2 iguais, e o nome 2, que é a nossa segunda variável, ele vai comparar o caso do primeiro, né, o primeiro que a gente fez, e o segundo. E vai nos falar se as duas são iguais, são meio que palavras iguais. E se ativando, ok, ó, vai mostrar pra gente, ó, true, verdadeiro. Tá mostrando que esses dois objetos, essas duas variáveis aqui são verdadeiras, são iguais. Beleza. E por que eu tô mostrando isso pra vocês agora? Porque eu parei um pouco para mostrar isso para vocês. Porque quando a gente vai criar o nosso segundo método de fazer string, que é com new string, que é o quê? A gente coloca aqui string, aí coloca aqui nome 2 igual a new string. Fazendo isso e botando o mesmo nome, botando aqui Carlos Eduardo. Botando aqui só o ponto e vírgula, né, para não dar erro. Se eu fazer de novo aqui, ó, os dois iguais e botar o nome 2, só para vocês verem o que vai acontecer. Ó, apareceu falso. E por que vocês me falam que apareceu falso, sendo que os dois tá a mesma coisa? Não, tá a mesma coisa não, que eu botei coisinha. Mas mesmo assim, se eu botar maiúsculo ou minúsculo, não faz diferença, porque vai aparecer ainda falso. E por quê? Porque esse segundo método que eu estou mostrando para vocês, que é o new string, eles são meio que... ele cria outro objeto. E como assim cria outro objeto? Lembra que eu falei para vocês que o string normal, aspa dupla, ele fica num lugar especial chamado pool de string? Então, é lá onde a maioria dos strings fica. Porém, quando você utiliza esse new string, ele meio que vai ignorar o pool de string e vai criar outro objeto na memória. É por isso que muitas pessoas não usam, por isso que não é muito comum usar o new string, porque o new string, ele utiliza muita memória. Enquanto o string normal, né, o aspas duplas, ele economiza mais memória, porque ele reutiliza coisas. É por isso que deu errado aqui, porque ele está pegando esse Carlos Eduardo II aqui, do nossa segunda variável, ele está pegando esse Carlos Eduardo e está meio que reconhecendo ele como um outro objeto, não do mesmo objeto. Por isso é um falso. E como faz para, por exemplo, aparecer verdadeiro, que os dois nomes são verdadeiros? Para isso, a gente tem outro método, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o equals, o nome. Porque esse equals, ele não vai julgar o local em específico. Porque quando você pega os dois iguais, ele pega como referência o pool de string. E como o nome 2 não está lá no pool de string, aparece falso porque é um novo objeto. Porém, quando você usa o equals e bota aqui o nome 2, né, que é a nossa segunda variável, ele vai julgar o equals o nome, o conteúdo, não aonde o conteúdo está armazenado. Então, se eu dar aqui o play, ok, vai aparecer para vocês o quê? Verdadeiro, porque ele está pegando como referência o nome Carlos Eduardo e não o local onde está.
Então isso é bem interessante porque, novamente explicando para vocês, o nilde string, indiferente do string, ele cria um objeto. Aqui a gente tem o caso do ar, né? Um objeto normal. Aqui a gente tem outro objeto, porque criou. E se eu criar mais nilde string, ainda assim vai aparecer mais objetos, vai ser criando mais objetos, em vez de reutilizar o que já existe, por exemplo. Então é por isso que não é muito comum usar um nilde string, não é muito comum. As pessoas usam mais o normal, que é aspa dupla, né? O mais básico. E beleza, vamos dar continuidade aqui. Beleza. Agora, vamos mostrar para vocês, apagar aqui, né, o nosso nilde string, né, o nosso segundo. Ok. Eu vou mostrar para vocês agora todos os métodos usados no string. Os métodos mais conhecidos usados no string. Aqui, ó. O equals que eu te mostrei é um deles. Os dois iguais, né, o igual duplo para comparação, também é um método bem utilizável. Agora, vamos aqui ver alguns para vocês pegarem mais a manha. Mostrando aqui para você bem interessante, a gente tem o length. Opa, quase tem que botar o ponto, galera. Botar o length aqui, e o length, ele vai mostrar pra gente a quantidade de caracteres que tem o nome Carlos Eduardo. E quando você dá play, vai mostrar pra gente que, ó, 14. Ele pega isso tudo aqui e conta. E se contar, ele, ó, só lembrando que ele vai contar também com espaço. Aqui, ó, tem espaço entre os dois que separa o primeiro nome do segundo. Então ele também conta. Aqui 14. Então, ao total, tem 13, porém com espaço dá 14. Ok. Passando, esse aqui é bem simples. Todos os métodos que vamos para aqui para vocês são simples, são fáceis de lembrar, porém é bem importante saber de cada um deles. O length, lembrando que o length mostra para vocês o número total de caracteres. Agora indo para o to lowercase, o to lowercase são dois aqui. Tem o to lowercase e o to uppercase. O to lowercase, ele meio que vai pegar todo o nosso conteúdo aqui, né, o nome Carlos Eduardo, e transformar em letra minúscula. Aqui, ó, dando play aqui, ó, Carlos Eduardo, tudo minúsculo. Enquanto pegar aqui, a gente pegar aqui, por exemplo, o uppercase, o to uppercase, ok, ó, o to uppercase vai transformar tudo isso aqui em maiúsculo. Deixa eu dar aqui o play para vocês verem. Ok, ó, Carlos Eduardo, tudo maiúsculo. Então, aqui, ó, bem interessante, tá pegando aí, ó, fácil pegar. E tem vários aí, é muito método. A gente tem, por exemplo, também o charart. O charart, o que ele faz? Ele vai pegar para você, ele vai te mostrar no painel a letra específica que você procura. E como você faz isso? Eu já coloquei algum número, né, o número 5. Aí ele vai contar, né, de lugar em lugar até achar a quinta letra e vai mostrar pra gente no painel. E aqui, ó, dando play para vocês verem. Ok, o S. Bem aqui. E uma coisa bem interessante que eu ainda não expliquei, e é bem importante saber isso, que é quando o Java vai fazer essa contagem de caractere, contagem de números, sempre o primeiro caractere aqui, ó, galera, que é o C, seria o C no caso, não se conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, não é assim que se conta. No Java, esse C, ele é meio que o nosso inicial. Então, para contagem, ele vai ser o nosso zero. Então vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. É por isso que o S, aqui apareceu o S, que é a quinta letra no caso, o S é o quinto. Porque normalmente, começasse pelo 1, seria o O. Mas como começa pelo 0, é o quinto. A gente botar aqui, ó, por exemplo, o 0, no caso, vai aparecer o C para nós. Aqui, ó, apareceu o C. E por aí vai. O charart é exatamente isso. Você procurar uma letra específica, um caractere específico que está no seu conteúdo. Indo agora para o substring. O que o substring faz? Ele meio que vai, como posso falar, separar o conteúdo para você. Lembra que eu falei que, né, tudo isso aqui é contado, né, com 0 até terminar aqui. E para isso, como separa? Vamos pegar aqui o 0, começar pelo C. Aí você bota uma vírgula e coloca outra letra, aqui, ó, vou botar o 3. O 0 e o 3. Deixa eu dar o Enter aqui para vocês verem. Tá vendo? Que fez a palavra car, que seria de Carlos.
Por que isso? Porque ele vai meio que separar, meio que quebrar o nome que tá o Carlos Eduardo. Ele vai quebrar. E como eu coloquei aqui, ó, o 0, que seria o C, e o 3, que acabaria no R. Então isso mostra, né? E pode fazer com várias vezes. Pode botar aqui, sei lá, o 6, ele vai quebrar, ele vai terminar, acho que no espaço aqui, ó. Ok, o Carlos. Foi no Carlos. Se botar aqui, por exemplo, o 0 e o 12. Vamos ver. Opa, cliquei errado. O 0 e o 12. Vai aparecer aqui, ó. Carlos Eduardo, viu? E terminou. Porque é isso, né? O substring, ele serve para quebrar, para separar o seu objeto. Beleza, agora eu mostro para vocês outro método do string. A gente tem o compare. O que o compare faz? O compare, ele vai meio que procurar, ele vai te falar se aquela palavra que você procura tá no seu objeto. Como assim? Tá vendo que aqui tem Carlos Eduardo? Ok. Vamos colocar aqui... Deixa eu ver aqui. Oliveira. Vou botar aqui... Opa, botar a dupla. Oliveira. Oh, meu Deus. Pera aí, galera. Ok, ó. Oliveira. Vamos botar aqui Oliveira. Aí ele... Ok, ó. Ele vai procurar Oliveira nesse nome aqui. E vocês estão vendo que não tem Oliveira. Aí ele vai procurar e me falar se possui ou não. E ok, ó. Falso, tá vendo? Não possui o nome Oliveira. Beleza. Se eu trocar agora o nome aqui para Eduardo, né? A gente teria aqui que tem o nome Eduardo. E dar novamente o play no painel, o que ele vai mostrar pra gente? True, verdadeiro. Porque ele tá aqui, ó, Carlos Eduardo. Então, mesma coisa. Se a gente colocar Carlos, vai aparecer verdadeiro. Botar outro nome, outra frase, mostrar falso. Isso aqui é bem interessante para quando você vai colocar alguma palavra específica que esqueceu ou não, para ver se tá tudo certo. É bem legal aqui. E, como eu falei, os métodos aqui do string são coisas fáceis de lembrar. E agora, passando para o nosso próximo string, a gente tem o replace. Você me diga, o que o replace faz? O replace, ele vai substituir uma palavra sua pela outra. Como assim? Vamos fazer aqui no exemplo prático. Temos o nome, Carlos Eduardo. Eu acho, por exemplo, o nome Eduardo feio. Então, vamos tirar esse Eduardo. Botar aqui, né, aspas duplas. Botar aqui Eduardo. Aí daqui o vírgula, né, para separar. Outra aspas duplas, que vai ser o nome que vai ser substituído. Eu não qualquer, o Carlos, Carlos Nobre. Vou dar aqui um Nobre. Se dá o nosso play, o que vai aparecer aqui embaixo? Carlos Nobre. Então ele meio que vai substituir uma palavra para outra. Realmente isso aqui é bem útil também, quando você vê que errou, que uma palavra talvez seja errada, ou que fica meio ruim, você substitui por alguma coisa melhor. Então realmente é útil isso aqui. E bom, foram todos os métodos do string. E mostra, como eu falei, é fácil lembrar. Claro, tem muito nome, tem muito conceito para se lembrar, mas com a prática você vai se lembrar. E lembrando, tem os iguais, né? Que eu falei que tem, que é igual, bota aqui o nome 2. Como a gente não tem nada aqui, outra variável aqui, não vai mostrar nada, mas esse iguais duplos, que faz comparação, ele é um método também. O equals também, que eu mostrei no começo, também é o método. Então tem várias coisas para facilitar vocês nos seus dia a dia, nos seus códigos. E aquilo, velho. O string é um tipo bem fácil de se fazer, de se aprender. Eu espero que vocês tenham entendido aqui. Caso entenderam, coloque nos comentários. Mas então, galera, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui. Comenta aqui embaixo se ficou claro ou não. Quais são suas dúvidas, se tiver algumas dúvidas, comenta aqui embaixo. E comenta o que estão achando do curso em geral. Vai ter mais vídeo sobre, comigo aqui sozinho no caso, falando sobre outros tipos. A gente fala talvez do switch também, que é outro tipo de dado não primitivo, então é bem interessante. Então fica aqui para aprender mais sobre o curso Java. E comenta aqui embaixo o que está achando do curso geral, se estão aprendendo mais de Java. Mas o vídeo vai ficando por aqui. E não se esqueça, se eu gostei, é importante, se inscreva no canal, assim vai estar ajudando o nosso Mavi TV, nossa mentoria aqui. Ativa o sininho para não perder as próximas aulas de mentoria, no caso também. Obrigado e até a próxima.